aproveitar o momento que a gente tá vivendo, eu recebi, de novo, perguntas, e eu acredito que muito do podcast, desse espaço que a gente tem, é pra gente poder ter mais tempo de questionamentos que vocês me trazem no Instagram, ou até que vocês deixam aqui nos comentários, aqui no YouTube e tudo mais, ou pra quem tá ouvindo no Spotify. Enfim, de dores que não são só dores individuais suas, mas que várias outras pessoas passam pela mesma situação, mas que, na real, gente, em 15 segundos de caixinha de pergunta, ou de um story, enfim, ou um Reels, não é algo que a gente consegue trazer muita ajuda. Uma das coisas que eu comecei a entender, hoje eu comecei a me questionar assim, por que as pessoas gostam tanto do café com joia? Ontem a gente foi jantar no shopping e algumas pessoas me pararam, eu amo o café com joia, ele tá mudando minha vida, nanana. Até uma mulher me escreveu, eu amo as onomatopeias da Fabi, que é os meus nananã. Eu já percebi que eu falo muito esse nananã. E eu falei, cara, o que leva as pessoas a gostarem tanto do café com joia, né? E eu comecei a entender que este é um espaço que eu não trago muita motivação pra vocês. Eu trago bastante ajuda. E é óbvio que essa ajuda na motivação. Mas a primórdia disso aqui é que vocês se sentem ajudados, que eu vou direto na causa da tua dor, porque é uma dor que ou eu estou passando ou que eu já passei. Então, de certa forma, vocês conseguem se conectar com o problema, mas vocês também conseguem se conectar com a solução, colocar em prática e de alguma forma fazer sua vida melhor. Então é legal quando eu começo a ter um pouco mais de clareza através do feedback de vocês, porque cada vez mais eu consigo ser mais assertiva. Eu mais assertiva, a vida de vocês melhora, e aí isso aqui vai virando uma bagunça maravilhosa. E pensando nisso, eu falei, cara, eu vou levar para o assunto de hoje uma questão sobre ansiedade, sobre medo, porque é uma coisa que vem sempre. Pra quem tá comigo há muito tempo, e inclusive quando eu respondo no Instagram, às vezes eu viro a louca do negócio do medo. Eu começo a responder todas as caixinhas que tá medo, 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 medo. Com certeza, se eu pegar as caixinhas, sei lá, 70% elas são direcionadas à palavra medo. Ou perguntando do que eu tenho medo, ou a pessoa falando de tudo que ela tem medo na vida dela, e tudo isso vem atrelado muito à ansiedade. Se a gente parar pra pensar, são dois sentimentos, tanto o medo quanto a ansiedade, que eles não acontecem no presente. Eles são gatilhos ou de coisas no passado, que a gente ainda anda amarrado no passado, ou de coisas futuras que a gente fica trabalhando a nossa mente numa previsibilidade, acreditando que aquilo vai acontecer. Então, o que é o medo? O que é a ansiedade? São emoções, e eu até recomendo vocês a pararem de falar, ai, porque eu estou muito ansiosa pra te ver, eu estou muito ansiosa pra ir em tal lugar, ansioso. Gente, isso chama granularidade emocional, que eu até falei num podcast com a Elaine, e talvez agora a gente pode trabalhar isso um pouco mais profundamente. A gente precisa saber dar um nome certo pras coisas. Quando eu dou o nome certo para minhas emoções, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais eficiente e prática a solução daquela emoção. Então, por exemplo, a ansiedade, que as pessoas escrevem numa forma positiva, na verdade, ela está animada. Quando eu recebo muitas mensagens, inclusive, de pessoas falando assim, Fabi, quero te ver no próximo Café com Joia presencial, tô muito ansiosa, que inclusive, anotem a data, vai ser dia 19 de julho. A gente já tá com 80% dos lugares comprado, gente. A galera já tá vindo aqui. Então tem o restinho dos ingressos, a gente deixa o link aqui na descrição pra vocês garantirem o lugar de vocês aqui. 19 de julho, presencial, 3 horas de conteúdo muito top, com convidados, Q&A, enfim. É um show à parte, vocês vão amar. O que eu tava falando mesmo, Fábio? Já sei. A pessoa doida, ela vai pra outro assunto e tem que voltar a caixinha. Quando vocês falam, estou muito ansioso ou muito ansiosa pra te ver, essa pessoa não fez o lapidação, ela não fez o sobre a mente, com certeza ela mal escuta o Café com Joia. Porque ela não tá ansiosa, ela está animada. Existe uma grande diferença entre você estar animado e você estar ansioso. E é quando a gente pensa na questão da ansiedade, ela principalmente, quando você tem ela em relação ao futuro, se você acha que você tá no futuro, essa ansiedade ela vem do futuro, ou esse medo ele vem do futuro, é porque normalmente as ações que você faz, elas não condizem com as suas expectativas, com os seus sonhos, com as suas metas do futuro. Então, vou repetir. Quando você tem muita ansiedade, você percebe que isso vem lá do futuro, então são coisas que você está projetando no futuro, é porque o que você faz hoje não condiz com as expectativas que você espera do futuro. Então, por exemplo,
Uma pessoa que tem muito medo de adoecer, ela tem medo de morrer. Então, muitas pessoas passaram sobre isso, né? No Covid ou, enfim, em alguma outra doença. Se são pessoas que vivem sempre com medo, com ansiedade, ou seja, elas estão na expectativa de que algo ruim aconteça com elas. Nada tá acontecendo, mas ela está nessa expectativa. Então, sabe quando vocês colocam aqueles óculos de realidade aumentada, aqueles VRs, essas coisas? Por exemplo, tem várias coisas que são tratadas na hipnoterapia com aqueles óculos. Então, quem tem medo de altura, quem tem medo de avião, quem tem medo de carro, nanana. Mas o que acontece? O cérebro, ele não sabe diferenciar se o que você tá vendo é de fato o que está acontecendo ou se é uma imaginação da sua cabeça. As emoções, elas ocorrem de forma normal. Então, tem pessoas que se assustam na realidade virtual, tem pessoas que se apaixonam, tem pessoas... Sabe? Você tem todos os tipos de descarga emocional. E a mesma coisa acontece quando você começa a utilizar a sua imaginação no futuro. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar se o que você tá projetando é real ou não é, se é futuro, se é passado, se é presente. Ele, na verdade, ele só tá sentindo tudo aquilo que você tá projetando. Então, é meio que eu te dizer que o que você sente é meio fake. Aí você fala, mas não é fake, Fabi, porque eu sinto tudo. Eu entendo o que você sente. E isso é uma defesa do teu corpo para te mostrar que existe algo de errado. Mas ele não é tão inteligente assim para te falar assim, olha, então, na verdade, tudo isso que você tá criando na sua cabeça é um problema que ele existe 95% de probabilidade de não acontecer. Então, na verdade, é tudo criação da sua cabeça, pode relaxar. O seu cérebro, ele não vai fazer isso. Ele é tão potente nessa parte de criação, imaginação, que, cara, você tá pensando, imaginando e você tá sentindo tudo junto e vira uma bola de neve e pelo fato que você sente, o que você acredita? Que ele é real. E esse é o ponto, não é real. Pode ter algum fundamento. Então, a pergunta que eu te faço é se você já entende que isso é uma dor, se você entende que é algo que no futuro, caso isso venha acontecer, é algo que vai te fazer mal, a pergunta é o que você pode fazer hoje para que isso não aconteça. Então, pessoas que têm esses sentimentos relacionados à saúde, você cuida da sua saúde hoje? Será que se você começar a ter mais atenção para a sua saúde, essa ansiedade não vai melhorar? Por quê? Porque você está dando ação para sua ansiedade. Então, eu estou neutralizando os meus medos com ação prática. Eu estou curando, eu estou tratando. Por isso que as pessoas falam, a ação cura o medo. Vocês entendem agora por que a ação cura o medo? Porque você tem um medo e você está agindo nele para dar solução para ele. Ah, Fabi, mas eu me cuido, que foi o caso dessa pessoa que me escreveu. Ah, eu super me cuido. Eu faço academia, eu como bem, eu durmo bem, mas eu continuo tendo ansiedade em relação à minha saúde, medo de eu morrer. E será que talvez isso não seja uma questão de viver? Será que a tua ansiedade, o teu medo não está ligado a você não estar vivendo uma vida plena, de virtude, que você se sente, cara, eu tô servindo? Pode perceber, gente. Pode perceber, as pessoas que têm dúvida sobre propósito, que elas sentem que a vida delas não... eu não sei se eu tenho uma vida feliz, é porque são pessoas que não servem. São pessoas que ficam acomodadas, são aquelas que estão naquela procrastinação, que tem um pouco a ver com o podcast de terça-feira que eu comentei com vocês, da procrastinação, uma vida virtuosa. São pessoas que não se sacrificam. Não vivem uma vida de sacrifício em prol de algo maior, de algo que será construído, sobre uma vida virtuosa. Ela não está disposta a servir. Por exemplo, eu sirvo vocês todas terças e quintas-feiras. Então, isso aqui é uma vida virtuosa para mim, é uma forma de sacrifício. Eu estou abrindo mão de um tempo de uma forma completamente gratuita, mas que de alguma forma isso também, sabe, me preenche, me serve, me preenche. Por quê? Porque eu estou servindo vocês. Então, o fato de eu servir vocês, isso faz com que eu me sinta mais viva. Eu posso chegar aqui super desanimada, gente, mas a hora que eu sento aqui, eu saio daqui, ó, com uma energia mil, eu saio daqui voando. Por quê? Tem um amigo que adora falar voando, me veio a memória dele agora. Por quê? Porque eu tô servindo. Eu tô cumprindo com o meu propósito. Fabi, não sei qual é o meu propósito, não interessa. Começa a servir. Começa a viver uma vida de sacrifícios, que é abrir mão das coisas muito imediatas, daquelas coisas que não te proporcionam uma vida virtuosa, para você começar a cumprir este papel. Legal, Fabi, eu entendi que eu preciso agir. A mesma coisa com dinheiro. Tem muitas pessoas que têm medo lá no futuro, e pode ser que esse medo seja uma consequência do passado,
Olha só que loucura como é a nossa cabeça, né? De traumas do passado, de um monte de coisa do passado, então você projeta uma grande dificuldade, um grande problema no futuro. Fabi, como é que eu ressignifico? Como é que eu mudo os traumas do passado que me geram ansiedade no futuro? Como é que eu faço para viver um presente mais pleno, um presente mais... Uau! Vamos trabalhar com soluções. Fabi, eu tenho medo de ficar pobre, de eu não ter dinheiro, de eu não conseguir ter uma casa, de eu ter um problema e eu não conseguir ter, sabe, o básico para sustentar minha família, pra gente viver uma vida de dignidade. E é óbvio que esse valor, ele muda de pessoa por pessoa, porque não é questão de valor, é questão da forma como você se sente seguro. A pergunta é hoje, não é amanhã. Como é que você pode, talvez, economizar um pouco mais de dinheiro? Aí entra a questão do sacrifício. Às vezes abrir mão de um pouco mais de prazeres imediatos que você vem vivendo hoje, para que você possa fazer certas economias, que quando você olha essas economias, você se sente uma pessoa mais segura. Uma pessoa que olha suas economias e se sente mais segura é uma pessoa que acorda melhor. Então, por mais que você está vivendo uma vida de sacrifícios, presta atenção nisso que eu tô falando, você vai acordar melhor. Você vai acordar mais tranquilo, você vai acordar mais disposto, você vai sentir um piano a menos nas suas costas. E aí, é exatamente isso que eu falei no podcast anterior, sobre o perder ou ganhar. Ai, Fabi, mas eu estou perdendo, eu tive que abrir mão do meu cinema, eu tive que abrir mão do nananã, eu estou perdendo. Não, cara. Eu tô perdendo um pouco de qualidade de vida, mas você tá acordando com sanidade mental. E aí pensa que você, com a sua cabeça tranquila, você vai funcionar infinitamente melhor. Então a chance de você recuperar com muito mais facilidade aquilo que você está abrindo mão é infinitamente maior do que você continuar arrastando o problema, arrastando esse monte de emoção que você não consegue dominar nem o futuro, nem o passado, e você não age no presente, entende? Então uma pessoa que consegue... dormir melhor, e nesse dormir melhor que eu digo é sobre o seu nível de consciência, cara, você acorda e você fala assim, olha, hoje foi um dia a menos. E até quando eu tava indo fazer uma viagem com as crianças agora de Dia das Mães, a Dalva, que tá com a gente há 9 anos, a gente levou ela junto pra me ajudar com as crianças, e a gente pegou um mega trânsito, a gente ficou 3 horas na estrada, num lugar que seria 1 hora de distância. E a gente pegou um pôr do sol, a coisa mais linda na estrada. E ela falou, olha que bênção, né? A gente nunca mais vai ver esse pôr do sol de novo. Por isso que a gente tem que ser grato. E eu até postei sobre isso, né? O dia de hoje, ele nunca mais volta. Isso pode ser uma forma da gente enxergar o dia de hoje como gratidão. Ou a gente também pode enxergar o dia de hoje como um alívio. Então, para vocês entenderem que a gente tem que vencer no dia de hoje. A gente tem que fazer nossas escolhas bem feitas no dia de hoje. Pensando que as minhas recompensas, elas estarão a longo prazo. Mas não adianta eu querer esperar que as coisas aconteçam no longo prazo se eu não tomo as atitudes corretas e apropriadas para hoje, no curto prazo. E aí quando você começa a pensar muito nessa questão da ansiedade, do medo, você tem que pensar que os problemas que você tem hoje, o dia de hoje ele não vai se repetir amanhã. O dia de amanhã ele é uma nova oportunidade para você tentar fazer coisas novas, para você tentar ir por outros caminhos, para você fazer novas escolhas, para você trabalhar muito mais na sua virtude, para você trabalhar muito mais no seu sacrifício. Não significa que está sendo difícil hoje, amanhã ou depois de amanhã vai precisar continuar a estar sendo difícil. Pode ser sim, que às vezes dentro da sua jornada de desafio, de aprendizagem, você vai ficar algum tempinho a mais passando pelo perrengue. Mas quando você decide viver essa vida que eu compartilho com vocês, de pensar no que você pode agir hoje, e isso vem da questão da praticidade que eu comentei com vocês, vocês vão vendo que os dias, quando eles se encerram, quando eles acabam, quando você dá ordem ao dia, quando você dá comando ao dia para as ações que você precisa que aconteçam, o dia seguinte ele fica mais simples. Ele fica mais simples. Não significa que ele fica mais fácil, mas você... conscientemente você aprende a dominá-lo com mais maestria. E você vai se fortalecendo nas suas raízes, você vai se fortalecendo nas suas virtudes. E quando você for ver, você aprendeu a dominar a sua ansiedade. Você aprendeu a canalizar a sua ansiedade, o seu medo, as suas frustrações, tanto os seus traumas do passado, porque você entende que isso já é passado, ficou no passado.
Então, aquele dia você não vai mais reviver. O que você está revivendo hoje são as emoções. Você não estava revivendo aquele dia. Você está resgatando as emoções e trazendo para esse dia. Da mesma forma como você está projetando coisas que ainda não aconteceram e trazendo para o dia de hoje. Mas você pode aprender sim, através do autodomínio, se libertar dessas emoções que te deixam cego, que você não consegue enxergar. E endereçar isso através de ações práticas, que vão resultar em coisas que você espera que sejam positivas para sua vida. Para que aos poucos você vai diminuindo essa impotência de ansiedade, de medo, de frustração, que são aquelas todas as emoções que deixam a gente mais prostrado, sabe? Que deixam a gente mais para baixo, sem confiança, para aos pouquinhos, através desses pequenos atos de autodomínio, de você entender o que é agora, o que é real, você conseguir enxergar o que é real, endereçar uma ação, você cada vez mais vai diminuindo o grau da ansiedade, diminuindo o grau do medo, por consequência a sua autoconfiança aumenta, a sua autoestima aumenta e por consequência os seus resultados aumentam. Por consequência, você vai começar a colher o oposto daquilo que você esperava, você vai começar a colher o positivo. Então entenda que essas emoções, elas acontecem, porque o nosso cérebro ele não sabe separar muito as informações, mas se você parar rapidamente para pensar, refletir, isso chama metacognição, pensar sobre os seus pensamentos, se colocar em terceira pessoa e falar, opa, olha aqui, isso aqui é do futuro, isso aqui é do passado, isso aqui não condiz com o meu presente, e se questionar na hora, o que eu posso fazer agora, qual é o básico bem feito que eu posso fazer hoje, que está no meu alcance, que vai permitir que se eu fizer ele hoje, esta minha emoção, ela não vai ser real no futuro, porque eu vou mudar minha realidade, então haja, então faça. Nada supera o básico bem feito todos os dias.